Muito bom dia, que essa segunda-feira, dia 1º de dezembro, dia abençoado por Deus. Esse mês abençoado, nós cremos na intervenção, na manifestação, na provisão divina e na grandeza de Deus sobre a sua vida. E todos os dias aqui nesse mês também, 6 horas da manhã, também até dia 31 vamos estar, e dia 1º de janeiro também vamos estar, porque a nossa fé é essa. O que nós vamos falar? O céu registra votos, a terra responde com provisão. O céu registra votos e a terra responde com provisão. Você crê nisso? Deus registra aquilo que nós fazemos para com Ele. Ele registra os nossos pensamentos, Ele registra as nossas atitudes, Ele registra os nossos votos, a nossa entrega. Nós podemos esquecer, você pode esquecer, eu posso esquecer, mas Ele não esquece, porque Ele é Deus. Ele é infalível em todas as suas promessas, Ele é cumpridor daquilo que Ele falou. Então deixa aí, já nos comentários agora, provisão divina. Deixa aí nos comentários. Você quer a provisão de Deus? Toca o sino, deixa o seu like, vamos compartilhar essa live, porque tem muitas pessoas. Janeiro não funcionou, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Mas esse mês de dezembro vai funcionar na sua vida, coisas vão acontecer, sobrenatural vai acontecer, provisão divina, manifestação da glória de Deus sobre a sua casa, sobre o seu coração, sobre a sua mente, sobre os seus pensamentos, sobre a sua vida. Você crê? Você crê? No reino de Deus nada é esquecido, tudo é registrado. Salmos 56, versículo 8, está escrito assim. Olha que coisa gloriosa. Por isso que todas as manhãs, começa o seu dia com Deus. Vamos compartilhar essa live, se inscreva aqui no nosso canal, compartilha com 3 amigos seus, porque muitas pessoas têm chegado para mim e falado, olha, as palavras que o Senhor tem falado pela manhã, às 6 horas da manhã, têm me fortalecido, os meus dias têm sido diferentes, os meus dias têm sido abençoados. Davi disse assim no Salmos 56, versículo 8, ele disse assim, Salmos 56, 8, tu contas as minhas vagueações, ou minhas lágrimas, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Olha só o que Deus está falando. Deus coloca as nossas lágrimas no livro dele, no seu odre. Tu contas as minhas vagueações. Quer dizer, Deus está contando os nossos passos, contando as nossas atitudes, os nossos votos, a nossa entrega para Ele. Isso fica registrado. Deus recolhe, cada lágrima escreve no seu livro. Lágrimas são registradas. Imagine votos e dízimos. Imagine quando você clama, quando você ora, quando você planta o bem na vida de alguém, quando você perdoa, quando você ajuda alguém, quando você é dizimista fiel. Se Ele recolhe todas as lágrimas nossas no odre dele e Ele conta as nossas vagueações, os nossos passos, imagina o que Ele não faz. Ele deixa registrado votos e a terra responde com provisão. É isso que Ele faz. Votos ativam decretos. Quando Jacó fez um voto lá em Gênesis, capítulo 28, eu venho falando sobre isso, sobre o voto de Jacó, sobre a entrega de Jacó, sobre a fidelidade de Jacó, sobre a renúncia de Jacó em servir a Deus, em pagar o preço. A verdade é essa. Jacó pagou um preço altíssimo para ser herdeiro da bênção do Deus do seu pai, do seu avô e do seu pai Abraão e Isaac. Pagou o preço de passar por necessidade, pagou o preço de passar pelo deserto, pagou o preço de ser perseguido por Esaú, pagou o preço de ficar 20 anos na casa do tio e sogro Labão, que era irmão de Rebeca, foi trocado as esposas que ele queria casar com Raquel
e trocou por Lia, mas na verdade Deus foi permitindo tudo aquilo. O salário dele mudou mais de 10 vezes, que Labão mudou. Ele teve muitos problemas com Raquel, ele teve muitos problemas com seus filhos, muitas vezes por causa de ego, um querendo ser maior do que o outro. Tudo isso aconteceu, tudo isso Deus permitiu, tudo isso Jacó passou. Mas Deus ainda lembrou. Ele era fugitivo, mas Deus transformou cada voto em destino. Cada voto foi transformado em destino. Cada voto foi transformado em destino. Cada voto foi transformado em destino. Creia nisso. Creia na intervenção de Deus. Creia na manifestação de Deus na sua vida por aquilo que Ele está fazendo. Então, lá em Gênesis 28, capítulo 28, versículo 20 e 22, está escrito: Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo, me guardar nessa viagem que eu empreendo, nessa viagem que faço, me der pão para comer, veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e essa pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me der, certamente darei o dízimo. Coisa que muitas pessoas não conseguem entender. Você não é obrigado a fazer voto com Deus, mas você quer se aliançar com quem? Você quer andar com quem? Você confia nas coisas da terra ou nas coisas divinas, nas coisas do alto? É isso que eu quero que você entenda e compreenda. Você quer ficar na dependência de Deus ou na dependência dos homens? O mundo espiritual respeita quem assume compromissos. Falhas, defeitos, erros e pecados, todos nós temos. Nós somos passíveis de cometer erros, porque somos ser humano. Todo ser humano tem as suas fragilidades, tem as suas fraquezas. Mas o mundo espiritual respeita quem assume compromisso. Quer dizer, o inferno respeita quem assume Deus em suas vidas. Deus em sua vida. Se você quer que Deus venha lhe honrar, se você quer que Deus venha fazer a diferença na sua vida, se apegue à palavra dele. Se apega aos ensinamentos dele. Toca o sino, deixa o seu nome aí e escreva aí agora: eu assumo o meu compromisso com Deus. Eu assumo meus votos com Deus de amá-lo, de respeitá-lo, de ser fiel, de ser dizimista, de ser ofertante. E assim você vai nos ajudar a avançar com a obra para todos os cantos desse planeta Terra. E nós vamos avançar. Mas nós vamos avançar com muita fé, com muita força, com muita coragem, com muita determinação. Nós vamos avançar. E nada e nem ninguém vai poder parar e deter aquele que serve a Deus, que confia em Deus, que confia nas suas promessas. É isso que acontece. Hebreus 6,10 está escrito, eu gosto muito desse versículo: Deus não fica esquecido do trabalho que nós fizemos para com Ele. Hebreus capítulo 6, o autor de Hebreus escreveu, versículo 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho e do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Quer dizer, Deus não esquece. Ele confirma que Deus não é injusto para esquecer do seu trabalho, do seu amor, da sua dedicação, daquilo que você vem mostrando para Ele. A provisão de Deus, quem tem voto, tem reconhecimento espiritual. Anota isso aí. Quem tem voto, tem reconhecimento espiritual. Tem gente que não é reconhecida aqui na terra porque ela não tem voto com Deus. Então ela não é reconhecida nem na terra e nem diante de Deus, porque ela não tem voto com Deus. Ela quer fazer voto com os homens. E aí você acaba não cumprindo, nem os homens cumprindo com você. E aí é um problema. Aí é um problema. Mas quem tem votos com Deus tem reconhecimento divino, tem reconhecimento celestial, tem reconhecimento do trono, do terceiro céu.
E é óbvio que se você teve reconhecimento divino, aqui na terra você não vai ter aprovação. Então, ainda que todo mundo tenha virado as costas para você, e você não tem perspectiva, mas você tem votos com Deus, você levantou o seu altar, você colocou a cabeça na pedra, colocou a cabeça na Bíblia, você tem mente forte, você tem espírito forte, você não desiste, você persevera, você confia, você não desanima, você é determinado. Então o Deus que chama a existência, ele vai lhe honrar, ele vai lhe abençoar. Não tenha dúvida disso, as promessas vão se cumprir. A provisão não persegue quem ora apenas, ela persegue quem honra. A provisão não persegue quem simplesmente ora. A provisão persegue quem honra. Isso é muito forte. Anote isso. Anota isso aí. A provisão, melhor dizendo, a provisão de Deus não persegue só quem ora, mas quem honra. Quem honra a Deus, vem provisão divina. Porque orar, todo mundo está orando. Mas oração sem comprometimento, sem aliança, sem pacto, é oração. É algo vazio. Agora, a oração, quando se tem aliança e voto com Deus, meu amigo, minha amiga, é muito poderoso. Por isso que eu estou sempre orientando. Deus responde princípio antes de responder pedido. Deus responde princípio antes de responder pedido. Você tem que ser postado. Deus responde princípio antes de responder pedido. Você tem princípio, caráter. Dízimo não é dinheiro, é governo espiritual. Entenda sobre isso. Dízimo não é dinheiro. Dízimo é governo espiritual. Governo espiritual. Você tem uma governança divina sobre a sua cabeça. Você tem um governo do reino da luz, não das trevas, dirigindo os seus passos, dirigindo os seus pensamentos. Quando você devolve o seu dízimo, você declara: Deus é dono da minha agenda e da minha história. Meu Deus, anota isso. Quando você devolve o seu dízimo, você está dizendo: Deus é o dono da minha agenda e da minha história. Quando você devolve o seu dízimo com gratidão, com amor, com obediência, Deus está dizendo: o Senhor é dono da minha agenda e dono da minha história. Então eu vou colocar o Pix aí agora, para você que nesse dia 1º de dezembro, você foi tocado pelas palavras que nós estamos falando aqui. Você vê Deus falando através da minha boca, você crê e você quer se aliançar com Deus. Está aí para você nesse 1º dia de dezembro, plantar sua semente, plantar sua fidelidade, para que você possa começar a ter uma colheita incalculável da parte divina. Incalculável. Sementes abençoadas, colheitas liberadas e coisas sobrenaturais acontecendo sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua saúde. Daqui a pouco eu já vou orar, hein? Então, tudo que não aconteceu no mês de novembro, nos meses anteriores desse ano de 2026, pode acontecer desse ano de 2026. Pode acontecer 2025. Pode, já tô pulando para 2026. Pode acontecer agora. Entenda sobre isso. Porque quem fez a promessa é fiel. Quem honra não negocia princípios, não negocia. Quem negocia princípios perde destino. Perde destino. Jacó não negociou e por isso foi honrado. Jacó preferiu pagar o preço, sofreu, mas ele manteve ali, crendo no que Deus tinha falado para ele. Lá em Padã Arã, antes de chegar em Padã Arã, lá no meio do deserto. Aí lá em Padã Arã ele prosperou. Deus honrou e o abençoou, como está aqui escrito. Quando ele chegou em Padã Arã, aí ele foi honrado. Lá na casa de Labão, em Padã Arã. Mesmo num ambiente tóxico,
mesmo num ambiente injusto. Hoje tem muitos patrões, muitos que são como Labão, que quer mentir, que quer enganar, que quer roubar, que quer destruir. Mas entenda, quando você tem aliança com Deus, a honra vem. Deus lhe honra. Você ativa o céu e a glória dele se manifesta de uma forma extraordinária. De uma forma sobrenatural. Você pode ter certeza disso. Vamos falar com Deus agora? Bênção do dia. Vida fundamentada na palavra. Bênção do dia. Bênção do dia. Você crê? Você já tomou seu café? Não tomou não? Toma aí. Então, creia. Creia que Deus está operando. Deus abençoe o seu dia de hoje. Vamos falar com Deus. E as sementes que você plantou. Se você não tem semente, está lá escrito em Coríntios, Paulo falou que Deus dá semente ao que quer semear. Meu Deus, muito obrigado por esse dia de hoje. Pela bênção do dia de hoje, meu Pai. Tem bênçãos e milagres chegando agora. Meu Deus, em nome de Jesus, eu tenho um controle aqui que eu posso fechar a janela. A janela é fechada. E a janela está fechada para muitas pessoas, meu Deus, que não, infelizmente, se aliançaram com Deus. Que não fizeram comprometimento com Deus. Você ouviu aí o barulho aqui da janela sendo fechada. Você ouviu aqui. É o que acontece com muitas pessoas. Gritam, fazem barulho, mas a janela não se abre. Mas quando você é fiel, obedece e ativa, é isso que acontece. A janela se abre. Agora eu estou abrindo aqui a janela. Deus abre agora para você as janelas que estavam fechadas dos céus. Abre as portas que estavam fechadas. Esse mês de dezembro será mês de vitória, mês de ativação, mês de provisão, mês de Deus vai interromper. Quando o céu interrompe a terra, tudo muda. Então a cura, a libertação, a restauração, e você passa a ser a própria bênção, porque você tem aliança, você tem voto com Deus, então a terra responde às suas colheitas. São liberadas, sua terra se torna fértil e o céu se manifesta. Em nome de Jesus, receba saúde, cura, milagres e bênçãos sobre a sua casa e sobre a sua vida. Diga amém e graças a Deus. Graças a Deus, louvado seja Deus. 18 minutos aqui de ativação, de fé e de poder. Bom dia, mês abençoado, semana abençoada e vamos buscar. Dia 7 eu vou estar em Belo Horizonte, hein? Dia 7 eu estou em Belo Horizonte, num domingo poderosíssimo, junto com os pastores, pastor Denilton e todos os outros pastores, às 10 horas da manhã, Avenida Augusto de Lima, 1860, no Barro Preto. Deus abençoe.